Você acha que já sabe tudo sobre a Torre Eiffel? Então prepare-se para se surpreender, porque o que vamos explorar aqui vai além daquilo que você vê nas fotos ou ouve nas histórias comuns. A Torre Eiffel é um dos monumentos mais reconhecidos do planeta, mas poucos conhecem os segredos e curiosidades que ela guarda. E não estamos falando apenas da sua altura ou do fato de ser o cartão postal de Paris. Existe um mundo inteiro de fatos fascinantes que cercam essa obra-prima da engenharia. Por exemplo, você sabia que ela muda de cor regularmente? Ou que, durante o inverno, ela encolhe? Então está na hora de descobrir o que os turistas e até os parisienses talvez não saibam. Afinal, a Torre Eiffel não é apenas um monumento, é uma estrutura viva, com uma história repleta de mistérios que valem ser explorados. Gustave Eiffel não se limitou a criar apenas um monumento, mas deixou sua marca ao redor do mundo, em construções que transcendem o tempo e as fronteiras. Claro, a Torre Eiffel, em Paris, é a mais famosa de suas criações. No entanto, o engenheiro também foi responsável pela estrutura interna da Estátua da Liberdade, um dos maiores símbolos dos Estados Unidos. Pouca gente sabe, mas a mesma habilidade que ele usou para erigir a Torre Eiffel, ele empregou em outras obras icônicas, até mesmo no Brasil. Eiffel acreditava que o segredo para construir algo que durasse estava na simplicidade e na força da estrutura de metal, algo que ele demonstrou magistralmente. Além de suas criações monumentais, Eiffel ainda reservou um espaço para si mesmo dentro da própria Torre Eiffel. Em um pequeno laboratório privativo, localizado no topo da torre, ele se dedicava à pesquisa científica, mas não estava sozinho. Com frequência, ele convidava artistas e ilustradores para apreciarem a vista de Paris, inspirando-se naquele que seria, sem dúvida, um dos cenários mais espetaculares da cidade. Essa interação entre ciência e arte é uma curiosidade pouco explorada, mas que reforça a genialidade multifacetada de Gustave Eiffel. Imagine ter o privilégio de trabalhar em um dos pontos mais altos e famosos do mundo. O engenheiro Gustave Eiffel também carregava consigo um espírito visionário. Ele sabia que suas criações não seriam apenas construções estáticas, mas elementos vivos dentro das cidades. Hoje, a Torre Eiffel, com sua estrutura de metal e arquitetura icônica, continua sendo símbolo de Paris e um dos monumentos mais visitados do planeta. Quando se caminha pelas ruas da cidade e se avista a torre, é impossível não pensar em todas as camadas de história que ela carrega consigo. Mas, como veremos a seguir, essa obra-prima de metal esconde ainda mais curiosidades do que se imagina. A Torre Eiffel, um ícone da engenharia e da arquitetura, passa por constantes transformações ao longo dos anos, e uma das mais interessantes é a sua mudança de cor. O monumento recebe uma nova camada de tinta a cada 7 anos, exigindo nada menos que 60 toneladas de tinta para cobrir toda a sua vasta estrutura de metal. Essa prática não é apenas uma questão estética, mas também essencial para a preservação da torre, protegendo-a das intempéries e mantendo-a como um dos monumentos mais famosos do mundo. Atualmente, em preparação para os Jogos Olímpicos de 2024, a Torre Eiffel está sendo repintada com um novo tom de dourado, o que lhe dará um brilho ainda mais marcante contra o céu de Paris. Esse ciclo de renovação de cor ao longo das décadas também reflete as mudanças na própria cidade. Paris evolui, e a torre acompanha essas mudanças. A cor dourada, escolhida especificamente para os próximos anos, é uma homenagem à grandeza e à luz que a cidade emana, especialmente durante o inverno em Paris, quando o monumento, brilhando contra os céus frios, ganha uma nova vida. A pintura da Torre Eiffel é mais do que um retoque superficial, é uma parte fundamental da sua história e manutenção. Poucos se dão conta de que, além de ser um símbolo eterno, a torre é também uma estrutura em constante movimento e transformação. Além disso, a repintura da Torre Eiffel também é uma oportunidade para revisitar a sua história. Desde que foi construída em 1889, a torre já teve diversas tonalidades, mas essa mudança para o dourado nos remete à grandeza original sonhada por Gustave Eiffel. Cada nova camada de tinta é como uma nova página na história desse monumento icônico, e há sempre expectativa do que virá a seguir. E por falar em mudanças, o inverno traz algo bastante curioso sobre a torre, o que nos faz pensar sobre como até mesmo estruturas colossais são influenciadas pelas condições do tempo. A Torre Eiffel, apesar de sua aparência robusta, não está imune às mudanças do tempo. Durante o inverno em Paris, quando as temperaturas caem drasticamente, ocorre um fenômeno curioso: o encolhimento da torre. Sim, é isso mesmo. A estrutura de metal, composta por ferro, se contrai com frio, diminuindo em até 15 centímetros. Embora essa mudança seja praticamente invisível aos olhos dos visitantes, ela revela como até os monumentos mais icônicos são sensíveis às forças da natureza. Essa flutuação ocorre devido à física simples: o metal se contrai no frio e expande com o calor.
algo que Gustave Eiffel certamente levou em consideração ao projetar sua obra-prima. Esse fenômeno não afeta em nada a segurança ou a funcionalidade da Torre Eiffel, mas é um lembrete fascinante de como até as maiores estruturas podem ser influenciadas por pequenos detalhes. Durante o inverno, enquanto os turistas se aquecem com casacos e cachecóis, a torre está passando por sua própria transformação invisível. Em meio ao frio, Paris parece ganhar uma nova atmosfera, com a Torre Eiffel pairando sobre a cidade como uma sentinela silenciosa. Imagine só, você está lá, olhando para essa majestosa construção, sem nem perceber que ela está ligeiramente menor do que seria em um dia quente de verão. Esse tipo de curiosidade nos faz pensar sobre o quão impressionante é a engenharia por trás da Torre Eiffel. Ela foi projetada para durar e se adaptar a variações extremas, seja o calor escaldante do verão parisiense ou o frio intenso do inverno. Poucos monumentos no mundo passam por esse tipo de ajuste sazonal, o que torna a torre ainda mais fascinante. E por falar em fascínio, sabia que a torre também abrigava um laboratório secreto? É incrível pensar como esse monumento vai muito além do que os olhos podem ver. Uma das curiosidades mais intrigantes sobre a Torre Eiffel é que, além de ser um ponto turístico e um marco arquitetônico, ela também foi, por um período, um centro de experimentos científicos. Gustave Eiffel, sempre com uma visão à frente de seu tempo, instalou no topo da torre um pequeno laboratório secreto. Nesse espaço reservado, ele conduzia uma série de experimentos, especialmente relacionados à meteorologia e à aerodinâmica. Eiffel acreditava que a altura e a localização privilegiada da torre eram perfeitas para estudar fenômenos naturais, e poucos têm conhecimento desse uso menos convencional do monumento. Mas o laboratório de Eiffel não era utilizado apenas para a ciência. O engenheiro, conhecido por sua generosidade intelectual, também convidava artistas, ilustradores e intelectuais da época para apreciarem a vista de Paris de um dos pontos mais altos da cidade. Esse espaço funcionava como um local de encontros inspiradores, onde o conhecimento científico e a arte se encontravam em perfeita harmonia. Imagine estar lá, desenhando a cidade aos pés da torre, enquanto discute ideias inovadoras com Eiffel. A torre, mais do que uma estrutura de metal, se tornava o coração pulsante da criatividade e do conhecimento. Esse lado pouco conhecido da Torre Eiffel nos mostra como Gustave Eiffel era um homem multifacetado, interessado não apenas em engenharia, mas também em promover o avanço da ciência e das artes. O laboratório no topo da torre permanece como uma lembrança silenciosa desse período, e hoje, embora não seja mais utilizado para fins científicos, continua a atrair aqueles que querem entender mais profundamente a história por trás da sua construção. E quem poderia imaginar que, além de toda essa história, a própria cor da torre mudaria de tempos em tempos? Há sempre uma nova camada para descobrir. A Torre Eiffel, um ícone da engenharia e da arquitetura, passa por constantes transformações ao longo dos anos, e uma das mais interessantes é a sua mudança de cor. O monumento recebe uma nova camada de tinta a cada 7 anos, exigindo nada menos que 60 toneladas de tinta para cobrir toda a sua vasta estrutura de metal. Essa prática não é apenas uma questão estética, mas também essencial para a preservação da torre, protegendo-a das intempéries e mantendo-a como um dos monumentos mais famosos do mundo. Atualmente, em preparação para os Jogos Olímpicos de 2024, a Torre Eiffel está sendo repintada com um novo tom de dourado, o que lhe dará um brilho ainda mais marcante contra o céu de Paris. Esse ciclo de renovação de cor ao longo das décadas também reflete as mudanças na própria cidade. Paris evolui, e a torre acompanha essas mudanças. A cor dourada, escolhida especificamente para os próximos anos, é uma homenagem à grandeza e à luz que a cidade emana, especialmente durante o inverno em Paris, quando o monumento, brilhando contra os céus frios, ganha uma nova vida. A pintura da Torre Eiffel é mais do que um retoque superficial, é uma parte fundamental da sua história e manutenção. Poucos se dão conta de que, além de ser um símbolo eterno, a torre é também uma estrutura em constante movimento e transformação. Além disso, a repintura da Torre Eiffel também é uma oportunidade para revisitar a sua história. Desde que foi construída em 1889, a torre já teve diversas tonalidades, mas essa mudança para o dourado nos remete à grandeza original sonhada por Gustave Eiffel. Cada nova camada de tinta é como uma nova página na história desse monumento icônico, e há sempre expectativa do que virá a seguir. E por falar em mudanças, o inverno traz algo bastante curioso sobre a torre, o que nos faz pensar sobre como até mesmo estruturas colossais são influenciadas pelas condições do tempo. Agora que você descobriu essas curiosidades impressionantes sobre a Torre Eiffel, que tal aplicar todo esse conhecimento e explorar mais profundamente os mistérios que cercam outros monumentos famosos pelo mundo? Pense nas inúmeras histórias que ficam escondidas por trás de estruturas que vemos todos os dias, mas raramente questionamos. E mais importante, o que você vai fazer com essa nova visão? Será que não é hora de começar a olhar para o mundo com mais curiosidade, buscando sempre ir além do óbvio?
Deixe-me saber o que você achou mais fascinante aqui, e se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre essas incríveis histórias. E não se esqueça de ativar as notificações, para nunca perder as próximas descobertas. Está pronto para ver o mundo de um jeito totalmente novo?